Olá, tudo bem? Cheguei para mais uma leitura bíblica. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Nós iremos ler o capítulo 13, mas antes me diz como que você está nessa jornada e me diz também o que mais tem falado ao seu coração nessas últimas leituras que nós fizemos. Eu sempre oriento você a fazer uma leitura, uma releitura, né, do livro, do capítulo que a gente fez. Eu sempre oriento você a fazer uma leitura meditativa, porque eu sei que ali você vai perceber tesouros que estão escondidos. E Deus também vai abrir a sua mente. A minha oração é essa, que Deus abra a sua mente, a nossa mente, para que a gente perceba e descubra os tesouros escondidos ali. Porque tesouros estão escondidos, né? Na última leitura, nós lemos o capítulo 12, no versículo 34, diz: onde seu tesouro estiver, ele também estará o seu coração. Esse texto também falou comigo. Um dos textos que eu fiquei pensando muito, mas pensando muito mesmo, falou muito ao meu coração, foi no capítulo 11, quando Jesus ele faz... deixa eu ver aqui o versículo, né? Quando Jesus ele fala da insistência, tá lá no versículo 5, né? Quando ele fala da insistência, ele está ensinando sobre a oração. Os discípulos perguntam: Senhor, nós ensina-nos a orar, né? Ele pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Jesus ensinou ali como que eles devem orar, e depois Jesus falou sobre a insistência, sobre um homem, né, que foi dormir com a sua família, mas de madrugada chegou um amigo ali, ficou batendo na sua porta, e ele não quis atender, mas depois de tanto o amigo insistir, porque o amigo estava recebendo uma visita, e aí o amigo não tinha o que oferecer, e pela cultura tinha que ter algo para oferecer para comer, né? Então o amigo ficou batendo na porta, insistindo, e Jesus fala dessa insistência dele, e depois no versículo 9 ele diz: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Notem que são todos, né? Não tem nenhuma exceção. E esse é o texto em que Jesus está ensinando a orar. Esse é o texto em que Jesus está falando sobre oração. Então isso aqui, eu fiquei meditando tanto nisso aqui. Isso aqui tem falado muito ao meu coração. Não é a primeira vez que eu leio isso aqui, mas nessa estação esse texto falou muito comigo. Eu quero compartilhar isso com você, porque Jesus está ensinando como orar. Então aqui, devemos continuar a nossa oração ali, colocando para o Senhor aquilo que a gente, né, talvez esqueceu, ou largou de mão, ou não acredita mais, ou sei lá qual o motivo, a razão que cada um tem, mas às vezes a gente abandona, a gente não deixa pra lá porque a gente, isso aqui não tem mais jeito. Não, mas o Senhor tá. Olha o que o Senhor Jesus orientou os discípulos quando eles perguntaram: ensina-nos a orar. Então esse texto falou muito comigo, então eu quero saber qual o texto que eu tenho falado com você, tá bom? Agora nós iremos ler o texto, o capítulo 13, tá bom? Vamos agora direto para o capítulo 13, porque é a nossa leitura de hoje. E depois que a gente lê, não tire um momento para você meditar, porque quando a gente está lendo ali, né, meditando. Eu leio de uma forma... prestando atenção, porque eu já leio procurando alguma coisa, porque eu já tenho, né, algumas coisas no meu coração que eu já procuro. Então eu já leio procurando essas coisas, mas eu creio que no caminho a gente descobre muito mais. Então nessa sua leitura, de jornada de leitura, que você encontre nesse caminho tesouros escondidos que vão fazer você prosperar na sua vida. E prosperar é crescer, tá bom? Vamos lá. Capítulo 13, Lucas capítulo 13, diz assim, a perícope, que é aquele textozinho de cima: chamado ao arrependimento. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não.
eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Versículo 6, a parábola da figueira que não produz frutos. Versículo 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por isso, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, pode cortá-la. Agora o versículo 10. Medita sempre que você terminar a sua leitura, quando a gente terminar aqui, sempre tira um momento para você reler e pensar. E peça a Deus que abra o seu entendimento. Essa é a minha oração para a sua vida também. Jesus cura no sábado, versículo 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarraram no sábado o boi? Acaso não desamarraram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Olha aqui, está falando de algo espiritual também, né? Essa mulher, ela ficou mantida presa por Satanás durante 18 anos. Algo espiritual na vida dela, uma prisão espiritual, trouxe para ela um efeito físico. Olha que ela era encurvada, né? Não estava só, olha como o mundo espiritual é ligado com o mundo natural, né? É muito ligado. Então, o que acontecia com ela no mundo espiritual, né? A prisão dela no mundo espiritual trouxe um efeito no mundo natural. E qual era o efeito? Ela andava encurvada. E olha aqui, a libertação. E Jesus também traz um comparativo importante, ele usa um argumento importante. As pessoas que são religiosas aqui, né, o chefe da sinagoga no caso, eles estavam aqui querendo procurando cumprir os ritos religiosos, né? Mas na verdade eles não cumpriam fielmente, não davam conta, porque o que Jesus disse é uma verdade. Quem é que dava água para os animais deles, né? Porque uma época de animais, eles tinham animais, era uma pecuária forte. Então, quem é que dava água? Eles tinham que fazer esse trabalho de dar água, né? Não podia ficar intacto ali sem fazer nada. Então, na verdade, eles não davam conta de cumprir a lei ao pé da letra, né? Então, vamos lá. Versículo 17, né? Dando sequência, porque vai encerrar o assunto, né? Tá aqui, ó. Versículo 16. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Interessante que teve 18 anos aqui também no versículo 3, né? Ó. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siló, e quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Depois eu vou ler com mais, na minha leitura meditativa, eu vou ver a relação disso aqui, que isso aqui me chamou a atenção. Versículo 16, dando continuidade. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Versículo 18. A parábola da semente de mostarda.
Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. A parábola do fermento agora, versículo 20. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. A porta estreita, versículo 22. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. Prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. A lamentação de Jesus por Jerusalém, versículo 31. Naquele momento, alguns fariseus lhes disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Olha esse versículo aqui espiritual. Jesus respondeu, versículo 32, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã, devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que me diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aqui a gente conclui o capítulo 13, nós iremos ler na nossa próxima leitura o capítulo 14, lembrando que é muito importante que você leia, releia, depois medite. Vai ter textos, que você pode não entender e tá tudo bem. Nas próximas leituras, quando a gente for caminhar pela Bíblia, você vai ver que alguns textos vão começar a conectar, porque você não tem conhecimento de toda a história, provavelmente, tá? Provavelmente, se você tiver, vai ser melhor. Se você já tem conhecimento, é melhor, porque aí você já vai conseguir conectar muita coisa. Mas os textos que você não tiver ainda entendendo, porque vai ter texto que não vai ser fácil. Então, por exemplo, esse aqui 34, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, ele tá falando daquele povo, do povo judeu, o povo de Jerusalém. Então, assim, aos poucos você vai abrindo o entendimento, continue, permaneça firme na leitura, porque você vai ver que depois tudo vai se conectar, vai fazer sentido, vai ser lindo. O quebra-cabeça se completando, tá bom? Muito obrigada, te espero na próxima leitura do capítulo 14, me diz o que você está achando e compartilha as mensagens, o texto, aquilo que tem falado mais no seu coração, tá bom? Um beijo!